Olá meus irmãos, eu sou Sérgio Graça, dirigente do Templo Escola de Umbanda e Ançã Senhora dos Ventos. E vamos gravar mais um vídeo para a nossa série da quarentena. E abrindo esse vídeo, evidentemente, com esse ponto maravilhoso, em homenagem à nossa querida dona da nossa casa, nossa mãe Ançã, onde dizem Ançã Senhora do Amanhecer. E claro que hoje, uma sexta-feira, no amanhecer, nada como prestar essa homenagem. Bem, o vídeo de hoje, ele vai tratar um pouco sobre a questão da incorporação, mas a incorporação fora do terreiro. Vejam, isso é um tema bastante discutido, que dá bastante conversa, mas que precisa ser refletido de vez em quando para nós pensarmos e repensarmos sobre o assunto. Bem, mas para falar sobre a incorporação fora do terreiro, vamos falar sobre o terreiro em si. Vejam, o terreiro ele é um local que ele foi preparado especificamente para acontecer os rituais de Umbanda. Ele tem toda uma preparação, ele tem todo um fundamento e ele está pronto para receber todos os acontecimentos de uma gira de Umbanda. Vamos falar de cada parte do terreiro. Primeiro, nós temos a tronqueira. A tronqueira é um local onde está o assentamento dos nossos guardiões, das nossas guardiãs. Então, é o primeiro ponto de força do terreiro, né? Que toda a energia que vai entrar pelo terreiro, ela passa primeiro pela tronqueira, ela passa primeiro pela, vamos dizer assim, é como se fosse ter uma purificação dessa energia para que depois possa adentrar-se aos demais ambientes do terreiro. Isso nós estamos falando no nível espiritual, gente, nós não estamos falando só do nível físico, né? Depois nós temos também um outro ponto de força no terreiro, que é o congá. O congá, ele geralmente no terreiro, ele é formado, ele tem uma forma piramidal. Né? E por que ele tem essa forma piramidal? Isso existe um motivo para isso. E o principal motivo é para a canalização de energias. Tá? É onde acontece todo o processo de purificação das energias, daquelas energias que já passaram ali pela tronqueira. Por quê? O congá, ele tem diversas funções. A primeira função do congá é que ele é um atrator. O que é? Ele atrai energias. Ele atrai para si todas as energias que circulam dentro do terreiro, tanto de médiums quanto de consulentes. Tá? Energias positivas e energias negativas. Uma segunda característica do congá é que ele é condensador. Essas energias são condensadas. E depois de condensada, ela é transformada e descarregada para a Mãe Terra. Por isso, é uma outra função dele, que é o escoador. Ele escoa essas energias não boas para a Terra. E uma outra função do congá é que ele é expansor. Ou seja, essas energias são transformadas, são purificadas, e aí ele expande novamente essas energias para todo o terreiro. Ele expande essas energias para os médiuns, para os consulentes. E uma outra função é de transformar, né? Ou seja, reciclar, mudar o nível energético do terreiro. E por fim, ele é um alimentador. Por quê? Ele alimenta, ele sustenta toda a egrégora da casa com as energias boas. Então vejam,
O Conga é atrator, condensador, escoador, expansor, transformador e alimentador. Um outro ponto que nós podemos citar do terreiro são os assentamentos. O terreiro, ele é preparado com assentamento. O que é um assentamento? O assentamento é como uma firmeza, mas a firmeza ela é temporária, o assentamento não é temporário, o assentamento é permanente. Né? É uma série de elementos que está firmado ali no terreiro para o mentor espiritual da casa, a qual sustenta toda a energia da casa. Nós temos também lá no terreiro o reino, né? Onde nós temos os ogãs, a curimbeira, nós temos os atabaques, que poderíamos dizer é o coração pulsante do terreiro. A cada toque do atabaque, a energia vai se expandindo pela casa, que através dos pontos cantados. Nós temos também a corrente mediúnica, que é toda o elo energético formado pelos médiuns que trabalham na casa. E quando eu estou falando médium, eu estou falando de todos os trabalhadores da casa. E por fim, nós temos o mentor espiritual da casa, que é quem dá todo o suporte energético para a casa. Eu estou citando falando sobre o terreiro, para poder entrar na incorporação na casa, em residência. Quando eu falo incorporação em casa, estou falando nas residências. Veja, o que é a nossa residência? É a nossa morada. É o local que foi preparado para ser a morada de pessoas e não para desenvolver rituais. Portanto, a residência, ela tem uma energia compatível para aquilo que ela foi criada, que é de servir de residência, servir de lar, servir de encontro de pessoas, mas não um encontro para rituais. Claro, você poderia me dizer assim, mas ali no portão da minha casa tem um guardião. Tem, mas ele tem um guardião com a função de guardar a residência e não de guardar um local de ritual. São energias diferentes. E aí eu entro então nos riscos de se incorporar em casa. Primeiro risco. E quando eu digo primeiro, não é escala de valor, é só enumeração. Primeiro, está desrespeitando a regra da casa. E quando eu digo que está desrespeitando a regra da casa, eu quero dizer que no nosso templo não é permitida incorporação em casa. Segundo, não há suporte de uma corrente mediúnica. Terceiro, não há formação de egrégora. Quarto, a residência não está preparada com os fundamentos exigidos para um ritual. Quinto, a incorporação, ela abre portais. E dependendo, esses portais permanecem abertos, porque o trabalho continua. E aí, quais as consequências disso? Sexto, quem garante que a entidade incorporante não é um quiumba, se passando por um guia de luz? Ah, você pode dizer assim, não, mas eu confio nos meus guias. Eu não duvido disso, em hipótese nenhuma. Meu guia é muito forte, eu também não duvido disso. Mas, será nós já pensamos que o quiumba também pode ser forte? O quiumba também pode pertencer a uma legião extremamente forte, não para a luz, mas para as trevas? Então vejam, esses são apenas alguns pontos para a gente pensar sobre essa questão da incorporação em casa. Ah, mas foi necessário eu incorporar. Eu não estou dizendo com isso, quando eu digo que no nosso terreiro
não é permitida a incorporação em casa, eu não estou dizendo que isso não seja possível. Claro que é. É notável que em algumas situações são necessárias, mas para isso é importante que, primeiro, o mentor espiritual faça essa liberação, ou, se não for possível, que o dirigente seja comunicado com antecedência sobre o que vai acontecer, sobre a incorporação. Ah, mas não deu tempo de comunicar porque eu fui pego de surpresa, o guia baixou. E aí eu digo então, meus irmãos, me desculpa, os nossos guias não nos pegam de surpresa. Guia de luz, se tem uma coisa que guia de luz faz é respeitar o seu médium. Eles não nos pegam de surpresa, eles não incorporam em lugares indevidos. Quem faz isso são espíritos trevosos, espíritos zombeteiros. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. O máximo que pode acontecer, quando nós estivermos conversando, falando sobre a nossa religião, é nós ficarmos irradiados. Mas irradiação é uma coisa, incorporação é outra. Isso são temas para outro vídeo também. Então, vamos manter o foco, tá? Ter muito cuidado com isso, e sempre que for necessário acontecer alguma coisa relacionada a incorporar, a fazer algum tipo de trabalho em casa, que o mentor tenha a liberação do mentor espiritual da casa, ou que o dirigente seja comunicado. O vídeo já ficou muito longo por hoje, tá? Eu desejo a todos uma grande Páscoa, porque está aí, porque afinal a Páscoa, dentro da tradição católica, ela comemora a ressurreição de Cristo. E então que o Mestre Jesus, nos ilumine, nos mantenha focados na nossa fé, irradiados por nosso Pai Oxalá. Um abraço a todos.